No Jogo Aberto desta edição, uma entrevista com Ana Cristina Mello, autora de A Rainha Perdida, livro que nos transporta para um cenário pós-guerra, no qual a palavra liberdade foi abolida do dicionário. Então, Ana, o livro A Rainha Perdida fala sobre um mundo pós-guerra, com escassez de recursos naturais e tragédias ambientais, e que a partir disso surgiu uma nova divisão mundial de países, né? Mas como surgiu a ideia de abordar a garantia de paz pelo governo em troca da liberdade da população? Como foi isso? Assim, o que te motivou a escolher a liberdade como foco? O desenvolvimento desse livro, ele teve uma linha baseada no que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade. Então, se a gente parar para pensar, apesar de nós sermos livres, existe uma liberdade controlada, né? Quando você pensa nas horas, as pessoas que batem ponto, né? Eu sou uma delas, porque eu tenho um segundo emprego também. Se você pensar a quantidade de horas que nós gastamos por dia entre transporte, trabalho, você não é dono do seu tempo. Você fica preso a responsabilidades, né? E fica sempre almejando aquele tempinho livre para poder fazer alguma coisa que seja prazerosa. Então, na verdade, eu tentei trabalhar duas vertentes. Uma delas, exatamente isso. Como é que é a nossa vida nessa pseudo-liberdade? Onde você segue regras, segue leis, muitas vezes insatisfeito com a sua vida, né? Mas você não pode sair daquela trilha ali que você está caminhando. E a outra, exatamente, de como a nossa sociedade se apresenta, né? Vamos colocar assim, com essa divisão, que é uma divisão invisível. Então, assim, em várias palestras que eu dei para escolas públicas, principalmente, porque eu tenho livro infantil também publicado, às vezes eu questionava as crianças se já tinham viajado. E aí, assim, pouquíssimas levantavam a mão. E com isso eu fui descobrindo, nesses questionamentos, que algumas sequer tinham saído do seu bairro. Então, você imagina alguém viver ali, naquele mundinho, né? Escola, casa, casa, escola. No caso, como eu moro no Rio de Janeiro, né? Você saber que mora no que chamam de cidade maravilhosa, com praias, com pontos turísticos maravilhosos, mas você não conhece nada disso. Você questionou sobre a questão de uma sociedade que, na busca da paz, né, de não ter a violência, estabeleceu todas essas regras. De uma certa forma, nós vivemos também nessa busca da paz, da não violência, né, e nos submetemos a várias regras, né? Algumas, se a gente for parar para pensar, por exemplo, nós colocamos grades em todas as janelas, né? Você tem tranca a porta, mas, na verdade, a sensação que se tem é que nós estamos dentro da prisão. É como se essas grades fossem o limite desse distrito. Então, Sim. Na busca dessa paz e de não entrar em contato com essa violência, você se tranca também. Então, existem muitas metáforas que eu tentei trabalhar no livro, nesse enredo. Sim, inclusive a personagem principal, né, da história, a Helena, ela realiza o sonho de sair dos distritos e ir para a capital, né? Qual a diferença, assim, de privilégios de um lugar para o outro? No caso da história, o distrito ele parece um local muito bom de se viver, no sentido de que a sua população, os seus moradores, têm todos os recursos. Eles têm direito à educação, eles têm direito à saúde, eles têm direito à alimentação, tudo é dado a eles. Só que é dado de uma forma limitada. O governo ele controla o quanto eles podem comer, o quanto, quando e o que eles vão vestir. Então, tem uma passagem, por exemplo, que a irmã da Helena está com frio, mas ainda não chegou o inverno e a mãe ainda não pode ir lá recolher o casaco que ela tem direito. Então, existe uma liberdade vigiada. Então, para que esses moradores não entendam, não percebam que estão vivendo nesse isolamento, nesse confinamento, que estão sendo privados de uma vida melhor, eles manipulam o que eles podem ver, não existe a figura da televisão, existe um grande
painel na Praça Central, onde o governo passa as notícias que ele quer, né? E o governo vai manipulando isso e manipula a ponto de tirar a palavra liberdade do dicionário. Então, assim, o que parece uma vida tranquila, na verdade, não é. E a Helena tem exatamente essa percepção quando ela cruza os muros do distrito, vai para a capital e encontra um local completamente diferente. Primeiro, com uma tecnologia avançada, né, com a utilização de veículos automáticos, sem motorista. Não existe isso na vida nos distritos. Uma alimentação muito mais farta, sem aquele controle, onde cada um pode se servir naturalmente. Um acesso muito mais amplo ao conhecimento, aos livros, principalmente os livros, porque os livros que são mandados para o distrito, eles são também limitados. Eles não apresentam nada que possa despertar desejo nos moradores. Então, tem uma frase no livro que diz: você não pode desejar aquilo que você não conhece. Então, se eu não conheço uma vida melhor, como é que eu vou desejar essa vida melhor? Então, se a gente trouxer para a nossa sociedade, como é que as pessoas têm contato com essa vida melhor? Pela televisão ou pela leitura. Então, se a pessoa não tem nenhum contato desse, ela nem sabe que pode batalhar por um lugar melhor. Além da liberdade, né, de trabalhar a questão da liberdade, eu vi também que tem um romance entre 3 pessoas, e eu queria saber qual foi o critério de escolha das outras temáticas do livro. Quando eu estou montando uma história, as ideias e as temáticas, elas vão surgindo para mim e eu vou confirmando ou eliminando, né? Eu só tenho a noção real do que eu quis construir quando eu termino a primeira versão. Então, eu sabia o tema principal, eu sabia que eu queria falar sobre uma sociedade que aparentemente era perfeita, porque ela tinha paz, não tinha violência, todos tinham acesso à moradia, à educação, à saúde, à alimentação, mas que as pessoas estavam infelizes. E eu queria fazer um paralelo disso com a sociedade que a gente vive. A partir daí, eu fui introduzindo outros temas, por exemplo, a questão dos idosos, né? Quando eu percebi, eu estava escrevendo o primeiro capítulo do livro, que dá exatamente o tom do sacrifício da Helena. Ela quer ir para a capital para ter acesso a algo diferente, mas ela também quer fazer isso para proteger a família e principalmente o Bossete, né? Porque nesse governo de Agaia, os idosos trabalham praticamente até morrer. Então, se o idoso fica doente, ele corre o risco de ser levado pela guarda da assistência para que a família não lide com um doente terminal. Então, eles só querem pessoas que sejam produtivas. E exatamente o avô está doente. Então, quando se ela fosse admitida, ela teria o benefício da família não precisar mais trabalhar na fábrica. Então, ela livraria o avô dessa situação, né? Então, aí eu quis inserir um pouco do que acontece na nossa sociedade. Quantos idosos precisam continuar trabalhando para sobreviver, né? Não existe a opção dele se aposentar. Às vezes ele até se aposenta, mas é obrigado a voltar para o mercado de trabalho, não porque está com vontade de continuar trabalhando, porque ele poderia dedicar a sua vida, exatamente, a hobby, é porque ele precisa. Então, eu fui inserindo essas temáticas. E romance era uma temática que estava prevista, né? Eu só não sabia ainda como eu ia desenvolver, até que me veio a ideia de um triângulo amoroso em que o leitor ele ficasse dividido, torcesse para um ou outro, né? E que, principalmente, esses personagens, eles não fossem planos, eles fossem personagens dúbios, capazes de boas ações, capazes também de ou má ações, ou de esconder alguma verdade, de escolher o lado errado, vamos colocar assim. Então, eu quis trabalhar essa dubiedade, não só na protagonista, mas também neles, né? Nesses pretendentes da Helena. Não, é impressionante, porque o livro ele conversa o tempo todo com o que a gente está vivendo hoje, né? Tragédia ambiental, escassez de recurso natural,
as nossas questões sociais, né, preconceito e tudo mais. Esse é o primeiro volume da trilogia, né? Quais são os outros temas que você pretende abordar nos próximos? O primeiro livro ele está todo centralizado em Agaia, né, no Distrito 7 e na capital. No livro 2, personagens, eu não posso entregar muito, vão sair de Agaia e vão conhecer outro lugar em outro continente, vamos colocar assim. Tá? E a partir daí, algumas verdades virão à tona, né? Algumas verdades serão reveladas e o que, vamos colocar assim, o que o leitor achava, algumas coisas que o leitor achava que eram verdade no primeiro livro, eles vão descobrir que tem um outro significado. O terceiro volume, ele tem um foco na luta da Helena para tentar modificar este país, para tentar chegar no centro da questão. O que acontece? É um país que ele buscou o que todo mundo almeja, mas, para garantir isso, ele também fez coisas horríveis, como confinar os seus moradores. Então, ela tem um grande desafio nas mãos, que é achar o meio termo, é achar esse meio de caminho em que os moradores dos distritos continuem tendo os seus benefícios, sem que o país perca essa aura perfeita de não ter violência, de estar com paz, de manter toda a tecnologia e todo o desenvolvimento. Então, cada livro eu vou tratar um pouco mais focado quanto a ele. Muito obrigada pelos spoilers. Realmente já dá para ver que é uma trilogia imperdível, né? Não dá para perder. Além da literatura adulta, que você já foi premiada em alguns concursos literários, inclusive, você também escreve para crianças e jovens, né? Isso. Quais mensagens você busca transmitir para este público? Quando eu comecei a escrever, eu, na verdade, comecei pelo público adulto, escrevendo contos, né? A partir daí, ao esperar um livro de contos meus que tinha sido enviado para editoras, esperar para ver se ele seria publicado ou não, eu comecei a escrever um novo livro. E daí acabou nascendo o meu primeiro livro, que se chama Caixa de Desejos. Só que, diferente do que eu vim escrevendo, que era sempre um texto mais carregado no sentido de... É como se eu usasse essa literatura adulta para uma catarse do que acontece, do que me incomoda, do que o meu olhar fica mexido, né? E quando você começa a trabalhar com essas emoções, o seu texto ele acompanha isso. Quando eu fui escrever o Caixa de Desejos, eu me diverti tanto com aquele texto e achei ele tão maravilhoso. Quando eu terminei, eu percebi, eu estava com uma novela juvenil nas mãos. E eu falei, gente, é exatamente isso que eu quero, porque eu me apaixonei pela literatura quando menina. Então, o que eu queria era poder encontrar nos leitores, nos meus leitores, aquele brilho no olhar. Então, naquele momento, eu resolvi desviar um pouco da literatura adulta e focar na literatura infantil e juvenil. E aí foram vários livros. E a minha busca sempre, eu acho que todo escritor tem uma grande responsabilidade nas mãos. E o escritor de literatura infantil e juvenil, mais ainda, né? Você imagina um escritor produzir um livro para criança que seja um livro completamente desesperançoso. Essa criança está em formação. Essa criança precisa, pelo contrário, ela ser carregada para a fantasia e trabalhar as suas questões dentro dessa fantasia. O que eu quis, principalmente, era isso, ter textos que eu pudesse falar de vários temas até que fossem difíceis para as crianças, mas de uma forma que fosse leve, fosse esperançosa, desse a ela a condição de acreditar nessa mudança, nessa possível melhora, né? Talvez, falando agora com você sobre isso, talvez eu acabe buscando isso muito nos meus livros, né? Essa esperança de mudança, essa esperança de melhora. A Rainha Perdida nada mais é do que questionar o que a gente tem nessa esperança de algo melhor. E para os jovens a mesma coisa, só que para os jovens eu acrescento uma outra pitada, que é a pitada do encantamento, né? De você fisgar o leitor, dele entrar naquele livro e ele não querer sair, dele se sentir motivado a ler. Então, todos os livros que eu escrevo, eu tento isso,
que, ao chegar na mão dos leitores, eles se sintam motivados a ler, quando terminem, eles reflitam sobre o que eles leram e que possam ir em busca de outros livros, de outros títulos. Então, nesses temas que eu trabalho. E aí eu vou abordando de tudo. Eu já escrevi sobre viagem no tempo, inteligência artificial, né? Num livro infantil, eu escrevi sobre a questão do tédio da criança, da sensação dela se ver assim, de lado dentro de casa, mas eu peguei e coloquei isso numa história onde um ETzinho manda cartas para a família, que é o 7 cartas de outro planeta. Então, Sim. Eu vou brincando com essa imaginação e com essa fantasia para poder falar dos temas. Como você estava falando agora há pouco, eu também já assisti outras entrevistas suas, já vi que você sempre deixa mensagens assim, né, motivacionais para as pessoas lerem mais e tudo. Qual é o papel, assim, hoje, atualmente, com todos esses problemas que a gente tem, né? O que você acha que a leitura exerce? Qual é o papel da leitura hoje, tanto para os jovens quanto para os adultos? E você acha que a leitura ela é a melhor forma para a gente refletir mais e ser até mais crítico em relação à sociedade? Acho sim. Eu acho que a leitura ela é fundamental. Primeiro que você tem uma diferença do visual, do audiovisual para a leitura. No audiovisual você tem tudo pronto, né? Tá mastigado ali para você. Claro que existem programas maravilhosos, né? Que te levam a reflexões, filmes, séries, né? Programas diversos. Mas no livro é você e a sua mente, a sua imaginação. Então, primeiro, você tem que trabalhar a sua concentração. O livro te dá essa possibilidade de você trabalhar a concentração, o foco, de você entrar na história. Porque se você não entrar na história, você não entrou no clima, né? E o livro, ele te permite mais facilmente metaforizar várias situações. Agora mesmo eu estava terminando um novo... Quer dizer, não é nem um novo livro, na verdade é uma versão de um livro clássico, né, que eu estou fazendo ele comentado, e eu, trabalhando em cima desse livro, eu percebi, ao explicar para o leitor aquela história, o quanto que nós temos a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos ao ler um livro. Você pegar o Machado de Assis, ele cria intertextualidade com tudo, com autores, com a história, né, com a Bíblia, com textos, com trechos da Bíblia. Então, você tem isso. E aí, mais importante do que você ampliar o conhecimento é você entender, você ter a oportunidade de acessar algumas formas de pensamento, algumas ideias, algumas situações que te levem a refletir. Então, esse conjunto do exercício da reflexão com o acúmulo de conhecimento constrói um cidadão consciente. Constrói um cidadão que não vai ser facilmente manipulável, vai ser um cidadão que questiona, que não vai aceitar qualquer coisa que é colocado para ele. Então, se você quer realmente uma sociedade melhor, você começa mudando cada pessoa, né? E se você quer mudar cada pessoa, o melhor caminho é o livro. Muito obrigada, a gente adorou te receber aqui. Tenho certeza que todo mundo vai ficar louco agora para ler um livro, inclusive o seu, A Rainha Perdida. Muito obrigada mesmo. Aí eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com você, de dividir, né, toda essa intenção que a gente tem quando escreve um livro. E eu espero, sim, que muitas pessoas tenham acesso e curtam o que eu quis passar. Obrigada, parabéns pelo programa também. O Jogo Aberto de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.